Hoje a gente trabalha de uma forma um pouco diferente. Nós vamos fazer uma meditação aqui no Evangelho de João, capítulo 4. E eu vou falar do encontro que Jesus Cristo tem com aquela mulher samaritana. E aí depois o Eduardo vai fazer mais um louvor e o Rodrigo vai vir então e vai continuar o texto e vai falar do impacto que esse encontro teve, o que a vida dela se torna logo então, né? Então nós vamos fazer com duas mensagens, tá? Mas vocês estão acostumados já, as mensagens não costumam demorar, porque em algumas igrejas aí, se você falar que vai ter duas pregações, o cara já coloca a mão na cabeça, já fica preocupado, né? Mas aqui, graças a Deus, a gente não tem esse problema, né? A gente tenta ser um pouco curto. Eu sempre comento com os amigos meus de uma pregação da águia. Alguém já ouviu uma pregação da águia? Eu já vi. Aqueles que confiam no Senhor são como... E aí o cara, 10 tópicos essa pregação da águia. Aí já passou uma hora e ele fala, agora o 6º ponto, o bico da águia. E aí vai... E a pregação se aproxima mais a um estudo de biologia do que propriamente da Bíblia. E eu sei que essa pregação aí, ela tem uns 10 pontos. Já ouvi ela umas 2 vezes. Bem, abra aí comigo então no Evangelho segundo João. Nós costumamos falar Evangelho de João, mas só para título de aprendizado mesmo. O mais correto é Evangelho segundo João, porque o Evangelho é Jesus Cristo, é a boa nova, né? Então o Evangelho segundo João escreveu, e não o Evangelho de João. Está escrito assim a partir do versículo 6. Vamos ler o 5 também para recordarmos. Assim chegou a uma cidade de Samaria, isso foi Jesus Cristo, né? Chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe respondeu: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem nem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar ela. Ele lhe respondeu: vá, chame o seu marido e volte. Ela lhe disse: não tenho marido, respondeu. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Bem, até aqui tá bom. Depois entra um outro assunto que nós não vamos falar. Esse texto é riquíssimo, assim. Ele é uma casa assim com muitas janelas. Abre para nós falarmos de diversas coisas, mas nós vamos falar apenas uma coisa aqui.
o título da mensagem é O Vazio da Alma. Jesus Cristo, Ele não está oferecendo para essa mulher uma água para a sua sede física, como ela pensa que Ele está fazendo. Ela fala assim, olha, então eu quero dessa água, para quê? Para que eu não tenha que voltar aqui e buscá-la novamente. Mas não é essa água para uma sede física que Jesus Cristo está oferecendo. O que Jesus Cristo está oferecendo para ela é uma água para a sede da sua alma. É uma água no sentido espiritual, é uma água que vai resolver a vida dela, porque é uma água para a sede da sua alma. Uma característica de todos os homens, de toda a humanidade, é que os homens, eles nascem e eles vêm ao mundo como com um vazio na sua alma. Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Dentro do coração do homem, o homem sente uma incompletude, ele sente um vácuo grande, e ele tem a necessidade de preencher esse enorme vazio que ele sente. Uma das razões que nós temos que viver no meio dos nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, com a intenção de comunicar Cristo a eles, é porque é fato, todas as pessoas que ainda não beberam dessa água que jorra para a vida eterna, dessa água que Jesus Cristo promete a essa mulher, todas as pessoas têm esse vazio dentro das suas vidas. Isso é algo intrínseco a todos os seres humanos. Eles nascem e eles vêm ao mundo com esse enorme vazio dentro de si. É como se você pedisse a uma criança para arrancar uma flor na terra. Ela puxa a flor, mas ela puxa com a força de uma criança. E ela vai ter na sua mão o caule e a flor, mas a raiz está dentro da terra. A nossa alma, ela é uma alma que traz ainda as suas raízes na eternidade. Por isso que o corpo volta ao pó, mas a alma, ela volta a Deus. Então a alma, ela traz uma essência. E a essência da alma está na eternidade. E o homem, ele só consegue se sentir completo quando ele, então, tem um retorno à essência da sua alma. Tem um retorno aonde ela foi criada. Tem um retorno a Deus. Jesus Cristo, ele se encontra com essa mulher ali no poço de Jacó, e interessante que esse poço até hoje ali em Samaria ele ainda dá água, e Jacó foi quem fez, Jacó foi quem bebeu dele. Jesus Cristo aqui muito provavelmente também bebe dele, junto com essa mulher, e até hoje o poço está lá como uma testemunha do que aconteceu ali, dessa conversa. Essa mulher, ela tem uma sede na alma dela, mas ela está preenchendo esse vazio da sua alma com uma outra coisa. Jesus Cristo percebe como ela tem feito para preencher esse vazio. Todas as pessoas nascem com esse vazio, e muitas começam a preencher esse buraco dentro da alma com outras coisas, mas somente a água viva pode preencher realmente esse vazio. Então essa mulher está preenchendo com outra coisa, assim como outros amigos de vocês, se você parar para pensar na vida deles, estão também preenchendo esse vazio com outra coisa. Alguns preenchem esse vazio com o vício, uma dependência química, drogas, ou seja lá o que for. Outros preenchem esse vazio, às vezes, com o trabalho. Trabalha-se muito para preencher esse vazio. Outros preenchem esse vazio com conquista de riquezas materiais. Compra tudo que pode, gasta todo o dinheiro que pode, tentando, numa busca incansaente de preencher esse vazio. Outros preenchem esse vazio com a religiosidade.
E esse é o maior perigo de todos para preencher o vazio. O maior perigo de todos para quem está buscando preencher esse vazio é preenchê-lo com a religião, porque religião não é Jesus Cristo. E quando a pessoa preenche com religião, ela pensa que está preenchendo com a coisa certa, mas está preenchendo com a coisa errada. E se engana por muito tempo. Ela preenche esse vazio com a religião, achando que é a coisa correta, mas não é. Mas essa mulher aqui, ela está preenchendo esse vazio com uma busca por algo na sua vida sentimental. Jesus Cristo diz para ela assim: olha, vai lá, chama seu marido para nós virmos aqui conversar. E ela diz assim: olha, eu não tenho marido. E ele diz: é verdade, você já teve 5 maridos, e o que está agora não é seu. Não é seu pode significar que não é dela, como também pode significar que é de outro. O marido dela é de outra pessoa. E ela fala assim: esses 5 maridos que você teve, Jesus Cristo está traduzindo para ela o seguinte: eles representam a sede que você tem para saciar o vazio da sua alma. Você tem preenchido o vazio da sua alma com um marido, outro, outro e outro e outro, e isso não preenche. Mas eu quero te dar nesse dia para você a água viva que vai resolver isso. O Salmo 42 diz assim: assim como a corça suspira pelas águas da vida, pelas águas correntes, pelas águas vivas, assim por ti suspira a minha alma. Era esta água que Jesus Cristo estava oferecendo, uma água para a alma. Ela tem um vazio interior muito grande, essa mulher, mas ela está buscando preencher esse vazio com os seus maridos, e não é os maridos corretos que ela poderia ter que vai ser capaz de preencher esse vazio. Somente Cristo poderia preencher esse vazio. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. O Rodrigo compartilhou comigo essa imagem, e eu vi essa imagem na internet. Talvez você tenha recebido ela também pelo WhatsApp. E essa imagem, o escultor que a fez, ele quis representar para essa imagem, para as pessoas que a vissem, o vazio, esse buraco enorme que o ser humano tem dentro dele. É essa imagem aqui. Alguém já viu essa imagem? Ela circulou na internet, é uma escultura. Eu levei mais de 1 hora na internet para descobrir de onde ela é. Porque hoje as coisas vêm sem fonte e nós gostamos um pouco de descobrir. Então essa imagem, ela está na Suíça, no Lago de Genebra, e o autor que fez ela é feita de bronze. Esse cara chamado Albert alguma coisa aí, ele quis mostrar para as pessoas que o homem, ele tem um buraco dentro do seu peito, e que por conta desse vazio que o homem tem dentro da sua alma, o homem busca preencher esse vazio de todas as formas. Como eu disse, alguns estão colocando dentro desse vazio o trabalho, outros estão colocando as suas dependências, os seus vícios, outros estão colocando a religiosidade. Essa mulher samaritana estava colocando a sua vida, os seus maridos ali dentro para preencher esse vazio. Mas nós percebemos que nesse texto só Jesus Cristo pode preencher esse vazio que está dentro da alma do homem. O Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: criaste-nos para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Ele diz assim: olha, Deus nos criou para Ele, e o nosso coração, ele fica inquieto, enquanto a nossa alma não se repousa naquele que o criou. Esse vazio, ele gera nas vidas dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, uma enorme inquietude. As pessoas ficam inquietas,
buscando uma forma de preencher esse vazio. E o máximo que elas conseguem é uma sensação de que o vazio foi preenchido. Elas não conseguem preencher de fato esse vazio. O que elas conseguem é se enganar achando que o vazio está preenchido, mas depois vem uma decepção, vem uma frustração e ela se depara de novo com esse vácuo dentro de si, com essa incompletude dentro do seu coração. Mas ela vai e alimenta outros desejos da sua alma e novamente ela pensa: agora a minha vida está completa, mas não está. A única forma das vidas das pessoas ficarem completa é com a água viva. E nós temos essa mensagem para o mundo todo, de que a água viva pode de fato resolver esse vazio, não momentaneamente, mas de uma vez por todas. Mas o homem se engana com o seu coração. Jeremias capítulo 17 diz: enganoso é o coração. Aí tudo bem, nós poderíamos falar, ok, o coração é enganoso, mas existem outras coisas que nos enganam. Mas Jeremias capítulo 17, 9 diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que tudo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então a pessoa acha que está preenchendo com a coisa certa, que a sua vida está completa, mas não está. O seu coração está o enganando. O nosso maior perigo é o nosso coração. O nosso coração constantemente nos engana. O nosso coração, ele vive com uma arma apontada para a nossa cabeça o tempo inteiro, nos enganando. Tiago, no capítulo 4, ele diz assim: olha, de onde vocês pensam que vêm as guerras, essas aflições e todas essas brigas que vocês têm dentro de vocês mesmos? E ele diz: isso daí vem dos desejos dos vossos corações. Porque vocês estão desejando aquilo que Deus não quer para vocês. E quando nós desejamos aquilo que não quer para nós, nós nos tornamos vítima dos nossos corações. Os nossos corações, eles nos enganam. Nós podemos estar preenchendo esse buraco com uma coisa que não é Deus e estamos sendo enganados. Porque nós acordamos todos os dias com um vazio dentro da alma, e esse vazio somente Deus pode preencher. E o homem está constantemente buscando preencher esse vazio. Essa mulher tentou de diversas formas preencher esse vazio. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é, a verdade é que você já teve 5 maridos, tentando preencher esse vazio, e até agora você não conseguiu preencher esse vazio com os seus maridos. Mas eu tenho para você uma água viva, e por causa dessa água viva, você nunca mais vai ter que ficar tentando preencher esse vazio com o marido. A água viva vai inundar todo o seu ser e vai jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. E vai preencher esse vazio. Todos os homens sabem que existe esse vazio. Se você às vezes tem dúvidas sobre como iniciar uma conversa evangelizadora com alguém que você conhece ou que você acabou de conhecer, parta do início desse vazio, porque é real. As pessoas têm esse vazio. Tem uma música do YouTube que trabalha muito esse vazio. Eu não vou compartilhar ela aqui agora, porque ela tem um pouco mais de tempo e eu queria avançar falando de algumas coisas. Mas a cultura, as músicas falam desse vazio. Renato Russo mesmo, a Legião Urbana, tinha uma música que ele dizia assim, olha só como era grande o vazio, ele dizia assim: já estou cheio de me sentir vazio. O Enio completou, ele gosta. Já estou cheio de me sentir vazio, Renato Russo dizia. Porque é nítido, se você quer partir de um ponto de início, de uma conversa que possa levar essa pessoa a se deparar com a salvação de Jesus Cristo, pode lembrar disso, pode partir do princípio de que todos os homens nascem com um vazio dentro do seu coração, e só Jesus Cristo pode preencher esse vazio. Eu queria encerrar lembrando uma frase de um
romancista russo, muito famosa, que você certamente conhece, de que ela vem fechar o que nós dissemos hoje, que diz assim: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Dostoiévski é quem disse isso. Ele diz que esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. A mulher samaritana tenta preencher com os seus maridos. Aquele seu conhecido tenta preencher trabalhando de domingo a domingo. Outras pessoas tentam preencher com as bebidas. Outras com uma grande melancolia. Mas nós sabemos quem realmente preenche esse vazio. É a água viva. Amém? Amém. O Du vai fazer mais um louvor agora, Du. E aí nós vamos orar. E o Rodrigo então vai continuar aqui no texto. Graças e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. O Alan, ele falou um pouco sobre esse vazio interior que é inerente a todo ser humano. E eu quero fazer uma ponte aqui com aquilo que o Eduardo falou no começo do culto, quando ele ministrava a parte de louvor para nós, dizendo que nós, por vezes, nos vemos em uma rotina frenética no nosso dia a dia, em que as coisas vão acontecendo num ritmo cada vez mais acelerado e nós não nos apercebemos de que nós queremos que aquilo que vai acontecer daqui a pouco aconteça agora, esquecemos de viver o agora, esquecemos de viver o momento presente. Nós podemos entender que esse vazio que o Alan nos apresentou, inerente a todo ser humano, esse vazio da alma de todo ser humano, muitas vezes ele sequer é percebido por aqueles que o possuem. Em virtude da correria do dia a dia, pouco para-se para olhar para os vazios internos. E acredita-se realmente que essas formas ou essas maneiras equivocadas de preencher esse vazio estão preenchendo ele de maneira adequada, quando na verdade não estão. Assim como essa mulher que tentara preencher este vazio, tendo inúmeros relacionamentos e não conseguiu. Mas nós não paramos para olhar para esses vazios internos, porque a vida vai tomando um ritmo cada vez mais corrido e cada vez mais acelerado. Agora acontece de um dia a nossa vida parar junto ao poço, para um diálogo com Deus. Acontece de um dia a nossa vida parar num banco de praça. Acontece de um dia a nossa vida parar na beira de uma cama, onde nós nos vemos olhando para o nosso interior, olhando para os nossos vazios internos, olhando para aquilo que porventura está sendo preenchido com outra coisa que não é Deus em nossas vidas. E esse ato de olhar para dentro de cada um de nós, esse ato de olhar para nós como ser humano, ele pode ser também traduzido como um ato de olhar para cima, para os céus e suspirar em direção a Deus. É o que disse o salmista no Salmo 84, no Salmo 42 também, quando ele se refere à sua alma, dizendo assim: a minha alma anela e deseja pela presença de Deus. E nós podemos dizer que o salmista, ao dizer isso, ele olhava para o céu, olhava para o alto e dizia: minha alma tem sede por ti, Senhor. A minha alma anela pela presença do Senhor. A minha alma anela por estar na presença de Deus. É interessante isso, porque o nome do estudo que se destina aos seres humanos, a nós, a mim, a você, ele é designado como antropologia. O estudo do ser humano, ele é antropologia. E o prefixo da antropologia é antropos.
E essa palavra antropos, no grego, uma das suas variantes é aquele que olha para cima. O ser humano é aquele que olha para cima. E olha para cima para quê? Para ver o sol, para ver a lua, para ver as estrelas? Talvez. Mas olha para cima com o desejo da eternidade. Olha para cima com a sede de Deus. Olha para cima com a vontade de encontrar e ter o contato com o seu Criador. O ser humano é aquele que olha para cima. Você nunca vai chegar na sua casa e vai encontrar lá o seu poodle ou o seu shih tzu olhando para o alto, o seu labrador olhando para o alto assim, com aquela, suspirando, dizendo: oh Deus. Você não vai encontrar isso na sua calopsita, você não vai encontrar isso no seu coelho de estimação, você não vai encontrar isso na sua samambaia, você não vai encontrar isso nas plantas que você cultiva no seu jardim, mas você vai encontrar isso no ser humano, aquele que olha para o seu interior e ao mesmo tempo olha para o céu dizendo: Senhor, Deus, suspirando por mais daquele que nos criou, suspirando por mais daquele que nos fez. Eu e o Alan demos o tema dessas duas mensagens de Jesus, a alegria dos homens. Mas na verdade o personagem principal desse texto que nós lemos é uma mulher. É uma mulher com quem Jesus tem um diálogo muito franco ali na beira do poço. Uma mulher que para a sua vida por um instante na beira do poço, e Jesus consegue identificar e mostrar para ela os seus vazios internos, os seus vazios existenciais. Interessante que Jesus diz a essa mulher: aquele que beber da água que eu tenho para lhe dar, jamais terá sede. Muito pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar. Uma fonte a jorrar. Toda fonte que jorra, jorra para algum lugar. Toda fonte que jorra, jorra para alguém. Jorra para aqueles que estão ao nosso redor. A satisfação que essa mulher samaritana teve ao ver-se preenchida verdadeiramente pelas palavras de Jesus, pelo Evangelho de Jesus, pelas boas novas de Jesus, pelo reino de Deus na vida dela, foi tão impactante, foi tão forte, foi algo tão profundo na vida dela, que essas águas que começaram agora a jorrar da vida dela, tiveram um impacto quase que imediato. Ela sai da presença de Jesus e a água que começou agora a borbulhar no seu interior, que já não estava mais vazio, começa a jorrar para aqueles que estão ao redor dela, para as pessoas que conviviam com ela. O versículo 27 do capítulo 4 diz assim: naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me tem dito tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e Jesus ficou com eles mais 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher:
Agora cremos, não por sua causa, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha o impacto que Jesus teve na vida dessa mulher e a atitude quase que imediata, instantânea dela ao ter o seu vazio preenchido por Deus. Alguém já escreveu que compartilhar essa alegria de ter sido preenchido por Deus é semelhante a um mendigo que sai e conta para outro mendigo onde encontrou pão. Olha, eu encontrei pão lá, vamos comigo. E vem agora um monte de mendigo com ele encontrar pão em Cristo. Ou nós poderíamos até parafrasear, é semelhante a um doente que encontrou cura e sai dizendo para um monte de outros doentes: venham comigo, que eu encontrei alguém que é a fonte da cura, a fonte de vida, e um monte de outros doentes vêm acompanhá-lo aos pés de Jesus. Ou é semelhante ao solitário, a um sozinho nessa vida, que diz a outros solitários e a outros sozinhos nessa vida: venham que eu encontrei família, venham que eu encontrei um irmão mais velho, venham que eu encontrei um amigo verdadeiro, venham que eu encontrei um companheiro legítimo. E agora um monte de sozinhos e solitários vem também desfrutar desse Jesus que é companhia, que é família, que é amigo verdadeiro. É muito interessante isso, quando nós temos a nossa vida impactada pelo o preencher de Deus em nossas vidas, e essa atitude que nós podemos ter de compartilhar com os outros, de jorrar essa água de Deus em nossas vidas para o outro, isso tem um efeito fenomenal e transformador. E é muito interessante como isso é muito forte nos primeiros anos ou nos primeiros momentos de, digamos, conversão ou de vida cristã. Eu me lembro que quando eu me converti, assim que eu pude perceber esse vazio preenchido na minha vida, que eu tentava preenchê-lo de tantas formas inúteis, e não conseguia, me sentia muito desorientado nessa vida, sem prumo, sem norte. E uma vez eu recebi um convite de alguém que já tinha tido esse vazio preenchido, para que eu pudesse escutar a mensagem do Evangelho. E quando eu escutei essa mensagem do Evangelho, eu pude ter quase que instantaneamente a certeza de que eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Eu preciso agora fazer isso jorrar para outras pessoas. Eu preciso agora levar adiante essa forma de preencher esse vazio para outras pessoas. E é muito interessante que quando eu comecei a compartilhar essa mensagem de Cristo com os outros, não foram outros diferentes de mim, não foram outros estranhos a mim, muito pelo contrário, foram pessoas semelhantes a mim, do meu grupo de amigos, do meu grupo de amizade, talvez dentro da minha própria família, dentro do meu próprio lar, pessoas que faziam parte da minha rotina, do meu dia a dia, pessoas do meu convívio, que eu pude chegar para elas e dizer: algo mudou a minha vida e você precisa saber disso. Isso não pode ficar represado em mim, porque, como disse Jesus, é uma fonte a jorrar e não a ficar represada. E o compartilhar disso, ele se deu quase que em dois aspectos, no sentido, eu não tinha muitas palavras para dizer, mas eu falava assim: olha, minha vida mudou. E o que eu podia compartilhar com o outro era a experiência da minha vida com ele, e ele vendo que de fato a minha vida mudou. E outra coisa que eu podia dizer, eu lembro que eu falava muito, era que como eu tinha preconceito quanto a isso, mas
eu vejo que isso faz todo sentido para a minha vida. E de fato eu era muito preconceituoso com qualquer um que usasse a Bíblia para querer me convencer de algo. Aquilo que o Alan disse, a religião não conseguia me preencher. Eu era muito ressabiado com a religião, eu era muito preconceituoso com a religião, mas quando o Cristo verdadeiro, o Senhor Altíssimo, o Criador de todas as coisas preenche o nosso interior, isso é algo legítimo. E é algo a ser compartilhado com as pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia. Pessoas que fazem parte do nosso meio, na nossa família, na nossa casa, no nosso condomínio, na nossa escola, na nossa empresa, no nosso departamento, na área que nós estamos inseridos. Essa mulher, quando ela foi compartilhar a mensagem com os outros, Deus deu muita sabedoria para ela. E isso é incrível da parte de Deus, porque em João 14, 26, Jesus diz que Ele nos fará lembrar aquilo que nós precisamos dizer e aquilo que nós precisamos falar por intermédio do Seu Espírito Santo. Essa mulher, quando ela foi compartilhar com as pessoas do convívio dela o que Deus tinha feito na vida dela, ela não chegou empurrando nada goela abaixo dessas pessoas. Ela não chegou querendo enfiar a Bíblia na cabeça dessas pessoas. Ela não chegou querendo catequizar essas pessoas com uma cartilha. Ela chegou suscitando uma pergunta para eles. Olha, será que não é Ele o Cristo? Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é Ele o Cristo? Eu percebo que num período que nós vivemos, em que o mercado de ideias é tão grande, está cada um querendo defender a sua verdade, arrogar a sua filosofia correta, o seu estilo correto, defender as suas teses de maneira correta. O melhor que nós podemos fazer é suscitar no outro o questionamento, a dúvida, a inquietação. Será que não vale a pena você ver? Eu acho que é Ele o Cristo. Eu acho que é Ele que vai preencher o seu vazio. Eu acho que é Ele que vai dar norte para a sua vida. Eu acho que é Ele que vai assentar as coisas da sua existência. Vale a pena você checar isso. Foi o que essa mulher fez. O ato de transmitir essa pergunta ao outro foi mais ou menos como Filipe respondendo a Natanael quando disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: olha, vem e vê, confere você. Vem, vê, dá oportunidade, experimenta e vê que Ele é Deus. Ele pode mudar a sua vida. Então, o ato de compartilhar, ele é rico quando a gente consegue pontuar esse vazio no outro, dizendo: olha, dá oportunidade. Ele pode preencher a sua vida. Ele pode mudar a sua existência. Eu encontrei lá um preenchimento verdadeiro para a minha existência em Cristo. Eu encontrei lá pão. Eu encontrei lá cura. Eu encontrei lá família, abrigo. Você pode também encontrar para si aquilo que você tanto busca de maneira, talvez até agora, equivocada. O testemunho dessa mulher fez muito sentido para esses samaritanos, porque ela mostrou para esses samaritanos um ponto que nós precisamos também aprender a mostrar para os outros.
essa mulher mostrou para esses samaritanos que Jesus, o nosso Jesus Cristo, o meu Jesus Cristo, o seu Jesus Cristo, Ele está vivo e Ele faz sentido para a vida real, para a vida do dia a dia. O nosso Jesus, Ele não faz sentido apenas para uma vida além morte, pós-morte. O nosso Jesus, Ele faz sentido para o chão da vida, para o dia a dia, para a nossa rotina, para quando nós estamos junto ao poço para tirar água, para quando a gente está sentado nas praças da vida, para quando a nossa rotina diária está acontecendo. O nosso Jesus faz sentido para a nossa segunda a sexta e não apenas no domingo. O nosso Jesus faz sentido para a realidade da vida, para o chão da vida, para a nossa existência. Esses samaritanos deram crédito ao testemunho dessa mulher, porque viram ela compartilhar a mensagem de um Cristo que estava inserido no dia a dia dela, e não circunscrito ao templo, ou ao lugar de adoração, seja ele qual for, no Monte Gerezim, ou no Monte sei lá o que, mas um Cristo que estava dialogando com ela no seu dia a dia, um Cristo que convive conosco no nosso dia a dia. Olha que mensagem relevante e que mensagem real. Se você dizer para qualquer um que te cerca, algo mais ou menos assim: aí onde você está agora, permita-se ser armado por Deus, porque Deus te ama aonde você está, no momento que você está, no local que você está, apesar dos seus equívocos e falhas em tentar preencher esse vazio de inúmeras formas equivocadas. Apesar dos seus 5 maridos, apesar das suas mentiras, apesar das suas trapalhadas nessa vida, Jesus vem para ter um diálogo de amor com cada um de nós. Com cada um de nós. Olha que bonito se nós pudermos dizer assim: Rodrigo, Jesus Cristo faz sentido para você enquanto você está atendendo os seus clientes no seu dia a dia, tentando resolver um monte de problemas. Jesus Cristo faz sentido para você. Ou se você puder dizer assim: Carlos, Jesus Cristo faz sentido para você enquanto você está mexendo nas papeladas do seu escritório, arquivando coisas, ou dando andamento em processos, ou homologando, protocolando documentos. Jesus faz sentido para você ali. Ou dizer assim: Ricardo, Jesus faz sentido para você enquanto você está tendo o árduo trabalho de coordenar uma equipe e liderar um grupo de pessoas que precisam apresentar resultados constantemente. Jesus Cristo faz sentido para você ali. Ou Luciana, Jesus Cristo faz sentido para você enquanto você está gestando uma linda menina, ou enquanto você está trabalhando na sua escola, tendo um monte de crianças, a quem ensinar. Jesus Cristo faz sentido ali. Olha como isso se torna real para a gente, quando a gente traz Jesus do domingo para as nossas segundas, terças, quartas, quintas, sextas, e vive cada um desses dias com esse vazio preenchido e jorrando esse Jesus para as pessoas que convivem conosco. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Vou pedir para o Alan fazer essa oração encerrando. Vocês puderam perceber, eu estou bem afônico, rouco hoje, um pouco por conta do Brasil e outro pouco também uma gripe que eu peguei no finalzinho da semana passada. Alan? Vamos fazer uma oração então para terminarmos. Ali atrás tem alguns envelopes que nós usamos para ofertas, tá? Se você trouxe sua oferta. Domingo que vem